coração sem valor, para o perdão comprar, sem pagarmos nada, vida nos é dada, só por Jesus, só por Jesus, é que nós somos salvos, só por Jesus, só por Jesus, é que nós somos salvos. Confiados em Cristo já, pleno perdão nós temos, fez o nosso Pai Deus de honrar, filhos por adoção, salvos dele estamos, glória a Deus rendamos, só por Jesus, só por Jesus, é que nós somos salvos, só por Jesus, só por Jesus, é que nós somos salvos. Boa noite, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos reunidos para juntos cultuarmos o nosso Deus, cultuarmos aquele que tem cuidado de nós, que tem nos dado abundantemente, mais até do que nós precisamos. Já agradeço a presença dos irmãos, irmã Nali, a irmã Leontina, a irmã Márcia, boa noite. A irmã Adriana também já está conosco, a irmã Cristiane, o irmão Luteiro, a irmã Fernanda, a irmã Maria Aparecida também está chegando. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus continue cuidando. A irmã Ruth também está aí conosco. Nós glorificamos a Deus pela vida dos irmãos que têm estado conosco, cultuando a Deus. E essa é a nossa intenção nesta noite, mais uma vez, prestar um culto que chegue ao trono de graça do nosso Deus, que o agrade em todos os momentos. Quero também colocar de início, meus irmãos, um agradecimento especial a Deus pelo nosso culto de oração de ontem. Tivemos aqui quase 2 horas de orações, clamando ao nosso Deus pela situação em que nós nos encontramos atualmente. Agradeço também, louvo a Deus pela vida dos irmãos que participaram conosco deste momento maravilhoso de oração. Que Deus continue abençoando a vida de cada um e que nós possamos continuar nesta mesma intenção, neste mesmo objetivo, que é glorificar o nome do nosso Deus e clamar a Ele, pois só Ele pode com certeza resolver todas as nossas dificuldades. O irmão Evandro também está aí conosco, a irmã Cida, a Adriana, boa noite, que Deus abençoe os irmãos. Então vamos orar, vamos pedir ao nosso Deus que em tudo Ele nos direcione. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez nós nos encontramos, Deus, reunidos como um só corpo, Pai, com a intenção única de glorificar, exaltar e bendizer o nome do Senhor, Pai. Amém. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Obrigado pelos livramentos que com certeza o Senhor tem nos dado dia após dia, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido maravilhoso para conosco, longânimo, Deus, amoroso e misericordioso, Pai. Mesmo nós, pecadores, falhos, o Senhor jamais desiste de nós e nós só temos que lhe render graças por isso, Deus. Sim. Pai, nós também sempre lembramos de agradecer ao Senhor por ter enviado Jesus a este mundo para nos resgatar dos nossos pecados. Sim. E para nos dar a vida e a vida eterna, Deus. Obrigado. Muito obrigado, Pai, pois o Senhor, teu grande amor, com que nos amou e com que nos ama, tem cuidado de nós, Pai. Verdade. Colocamos esse culto diante do Senhor, meu Deus. Tudo que venhamos a fazer aqui nos próximos minutos, Pai,
Sejamos, Deus, pelo Senhor abençoado, pelo Senhor instruído, que o Teu Santo Espírito fale conosco através da Tua bendita palavra, Deus. Também lhe peço, Pai, que abençoe cada lar neste momento que está aqui conosco, os irmãos que ainda estão chegando, aqueles que porventura não poderão estar conosco nesta noite, lá esteja o Senhor também, Pai, abençoando, cuidando, transformando essas vidas, Deus, pois glórias e honras e louvores nós sempre daremos ao Senhor, Pai. Amém. Muito obrigado, Deus. Obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de compartilhar a palavra do Senhor através da internet, através do Facebook, do YouTube, Deus, das outras redes sociais. Essas redes, Deus, são bênçãos do Senhor, que o Senhor ajude a nós todos sabermos usar, Pai, apenas para glorificar o nome do Senhor e para divulgar a Tua verdade, Deus. Sim. Muito obrigado, Pai. Desde já louvamos e glorificamos o nome do Senhor e oramos ainda, Pai, pedindo ao Senhor que perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, Pai. Deus, se há algo que ainda não acertamos com o Senhor, por misericórdia, nós pedimos que o Senhor traga a nossa mente e que nós possamos humildemente nos prostrarmos diante da grandeza do Senhor para lhe pedir perdão, Pai. E se há algo também, Deus, que ainda estamos praticando, que não condiz com a santidade do Senhor, que por misericórdia o Senhor possa estar nos perdoando, Pai, e nos ajudando a vencer as dificuldades, Deus. Nos ajude, Pai, pois somos totalmente dependentes da graça e da misericórdia do Senhor. É a oração que nós fazemos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O Robson também está aí conosco, a irmã Betânia também já está aí conosco. Nós vamos agora, meus irmãos, ouvir um hino que os nossos irmãos Robson e Cristiane enviaram para nós, um hino bendito. Então vamos iniciar o nosso culto ouvindo as vozes de Cristiane e Robson, da Igreja Batista Monte Moriá, nossa igreja, aí em Volta Redonda. Ela nos diz que em meio às tempestades nós devemos olhar para Cristo e descansar no Senhor. Em Mateus, capítulo 14, verso 27, Jesus, porém, imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não
Amém, meus irmãos. Glória a Deus pela vida dos nossos irmãos Robson e Cristiane, que continuem sendo usados por Deus para nos abençoar com as suas vozes. Também quero agradecer a presença da irmã Maria Porto, que está aí conosco. Deus abençoe a irmã Leontina, José Porto. Também estamos aqui com o pastor Celso, a tia Duda, a irmã Nilda. Estão também conosco, cultuando ao nosso Deus junto. Glórias sejam dadas a Deus por todas as vidas que estão aqui conosco nesta noite. Meus irmãos, a palavra de Deus em Jeremias, capítulo 10, versículo 6, diz o seguinte: não há ninguém semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, é grande em poder o teu nome. Não há ninguém semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, é grande em poder o teu nome. Esse é o nosso Deus, meus irmãos, o Deus a quem nós servimos, o Deus a quem nós adoramos. Ele, não há nenhum semelhante a Ele, não há ninguém. O Deus Todo-Poderoso, vivo está e que tem cuidado de nós, e nós devemos sempre lembrar de glorificar o nome do nosso Deus, porque apesar de todas as dificuldades que podemos estar passando, Ele nunca, jamais irá nos abandonar. Então glórias sempre serão dadas a eles. Então, como diz Jeremias, não há ninguém semelhante a ti, ó Deus. Sempre repita isso, meus irmãos. Confie no Senhor, confie nas provisões de Deus e lembre-se, não há ninguém semelhante ao nosso Deus. Nós vamos também neste momento fazer mais uma oração, meus irmãos. Vamos orar pela vida dos missionários. Sempre devemos lembrar pelos missionários, estão lá nos campos, divulgando, propagando a palavra do Senhor. Tem muitos que estão em países que estão sendo grandemente afetados por essa pandemia e às vezes não podem voltar para suas casas. Então vamos orar por eles, vamos pedir ao nosso Deus para que Deus possa os abençoar. A Letícia falou no meu ouvido aqui também para nós orarmos pelas igrejas. Vamos lembrar das igrejas também neste momento, que estão reunidas pela internet para cultuar o nome do nosso Deus. Então vamos orar pelos missionários, pelas igrejas. Também agradeço aí e glorifico a Deus pela vida do pastor Itaí, a irmã Geni, que também está aí conosco, o Gil Alves também, seja bem-vindo, que Deus abençoe a vida dos irmãos. A irmã Fernanda estará orando então neste momento pelas igrejas e também pela vida dos missionários. Santíssimo Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor mais uma vez pelo dia de hoje, por tudo que o Senhor nos concedeu até este presente momento, Pai. Colocamos, ó Deus, as igrejas em Tuas mãos, pedindo ao Senhor que o Senhor as fortaleça, Pai, que o Senhor cada dia mais fale aos corações, ó Deus, que vidas venham render-te aos pés do Senhor, ó Pai, que o Senhor vivifica cada um e que todos, ó Pai, venham reconhecer ao Senhor como Salvador de suas vidas. Amém. Pai. Na certeza de que o Senhor é grande e não há um Deus como Tu, ó Pai. Verdade. Clamamos também, ó Deus, pelos missionários, ó Pai, espalhados aí por todas as nações, ó Deus, longe, ó Pai, de seus familiares, longe de suas terras, mas perto dos cuidados do Senhor, ó Pai, pois o Senhor se faz presente em toda parte. Por isso, Deus, colocamos em Tuas mãos, na certeza de que o Senhor tem cuidado, Pai. Envia a eles o recurso, ó Pai, material, físico, espiritual, ó Deus, os livre, ó Pai, de todo mal, seja com aqueles que porventura já contraíram o vírus, ó Deus, seja com a saúde física e emocional, também com os médicos que estão lá em forças maiores, ó Pai, missionários que dedicam a sua vida em prol do Teu reino, ó Deus. E nós sabemos que o Senhor cuida de cada um, ó Pai. Por isso nós clamamos ao Senhor, leve a Tua provisão, ó Pai. Faça com que a luz do Senhor resplandeça em todas as nações, ó Deus. E eles venham ver que é o Senhor que tem o poder de tudo em Suas mãos. Amém. É o que oramos, Deus. Gratos por tudo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, né, meus irmãos? Então vamos também ler mais uma porção da palavra do Senhor. Se você tiver a sua Bíblia aí pertinho de você, abra em Isaías 46, os versículos de 9 a 11.
Isaías 46, versículos 9 a 11. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim desde o princípio, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda minha vontade. Que chama a ave de rapina desde o oriente, e o homem do meu conselho, deste terras remotas, porque assim o Senhor disse, e assim acontecerá. Eu determinei, e também o farei. Amém. Como vimos no texto, irmãos, não há Deus maior como o nosso Deus, que tem tudo em suas mãos, que criou o céu e a terra, que criou tudo que há neste mundo. Ele é o alfa, o ômega, ele é o princípio e ele é o fim. Ele tem tudo determinado, todos os propósitos, todos os desígnios, e no tempo dele, tudo irá se cumprir. Ele é o Senhor que transforma a dor em alívio, que transforma a luta em vitória, lágrimas em sorriso, sacrifício e recompensa. É um Deus que ele nunca decepciona, mas ele sempre surpreende, e na hora certa. Não ao nosso tempo, mas no tempo dele, que com certeza o tempo do Senhor, ele é melhor que o nosso. Por mais difícil que pareça a situação que estamos vivendo, ou que nós passamos, embora nós enxergamos com os nossos olhos, mas o Senhor, ele enxerga além do que podemos ver. Então, que nós possamos depositar a nossa confiança no Senhor, ter esta fé e toda certeza de que o Senhor, ele tem cuidado de nós. Ele não nos esqueceu, ele não nos abandonou, e no tempo dele, ele se levantará e assim passará todas essas coisas que estamos vivendo. Que nós possamos, irmãos, ter essa fé e desfrutar da paz, a real paz do Espírito Santo, que só ele pode nos dar. Como ele mesmo disse na palavra dele, ele determina e ele faz. Então confiemos no Senhor, porque ele sabe o que faz. Fiquem com essa promessa nos seus corações, crendo e obedecendo e confiando que o Senhor, ele é maior do que todas as coisas que nós podemos estar passando no momento. Amém? Amém, né, meus irmãos? Guardemos essas três palavras: obedecer, confiar e esperar. Importantíssimo para que nós possamos continuar caminhando na presença do nosso Deus. Também a Nádia está aí conosco. Muito bom, viu, Nádia? Você está aqui com a gente. A irmã Ruth, nós já falamos também. Vamos ouvir mais um hino do Senhor, que fale da palavra do Senhor. Um hino muito bonito, que também fala da família, da importância da família. Nós iremos falar um pouquinho hoje sobre família também. Então vamos louvar o nome do nosso Deus de forma cantada. Inspirado, Jesus.
é para nós estarmos juntos como irmãos, né, meus irmãos? Eu creio que eu pelo menos lembrei aqui, creio que os irmãos também lembraram, quando nós cantamos esse hino na nossa igreja, aquele momento de confraternização, de abraçarmos uns aos outros, de desejar a paz de Cristo, uma boa noite, um Deus abençoe, e sentimos essa saudade. Creio que os irmãos também estão com saudade lá do ambiente da igreja, daquele ambiente de um só corpo, uma só família, glorificando, exaltando o nome do nosso Deus. Mas Deus sabe de todas as coisas. Daqui a pouquinho, logo nós estaremos lá, reunidos novamente, muito mais fortalecidos, tenho crido nisso, para continuarmos a nossa jornada para a glória do nome de Deus. Também quero registrar aqui a presença da nossa irmã Rose, né, que lá de Volta Redonda. Também a Tânia já está aqui conosco. Dudu, que bom você estar aqui conosco, Dudu Nunes. Prazer tê-lo aqui conosco também nessa noite. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a vida lá do Rafael. E vamos ouvir mais um hino, meus irmãos, um hino também muito bonito que fala sobre a fé e o momento que nós precisamos fortalecer a nossa fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto nós ouvimos esse hino, eu quero deixar os irmãos à vontade, se quiserem colocar aí nos comentários pedidos de orações, agradecimentos. Logo em seguida nós vamos fazer aquela oração de intercessão, que vamos interceder a Deus por esses pedidos e por tantos outros e agradecê-lo. Não devemos jamais esquecer de agradecer a bondade e a grandeza de Deus em nossas vidas. Então, se você quiser, coloque aí nos comentários para que nós possamos orar daqui a pouquinho. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais.
Amém, meus irmãos? Rompendo em fé, nós somos provados sempre, Deus provando a nossa fé, mas nós vamos falar um pouquinho mais daqui a pouquinho sobre isso. Nós vamos orar então, meus irmãos, neste momento, interceder a Deus pelas pessoas que foram acometidas por esse vírus, que estão lá internadas, ou até mesmo em casa, aquelas que estão em situação mais crítica. O pastor Idaí está pedindo aí que ore pela irmã dele, que saiu recentemente para o CTI, está em casa, se recuperando. Glória a Deus, pastor Idaí, também pela melhora da irmã Geni. Vamos orar pela irmã Geni, pelo pastor Idaí, pela sua irmã que já está se recuperando, graças ao bom Deus. Também a Leontina pediu para nós orarmos pelo Cláudio, Pablo, Solange. Vamos colocar diante de Deus esses nomes também. A irmã Tânia pediu para nós orarmos pelo Messias, que saiu do coma, já está no quarto, graças ao nosso bom Deus. A Nádia pediu para que nós orássemos pela nossa nação, pelos profissionais de saúde, pelos desempregados. Vamos colocar diante do Senhor mais uma vez essas vidas. Vamos orar também, meus irmãos, pelos nossos familiares. Vamos colocar diante de Deus as nossas igrejas, Monte Moriá e Volta Redonda, o pastor Celso, todos os irmãos, que continuemos fortalecidos na palavra do Senhor. Também nós aqui na congregação em Lima Duarte, possamos continuar proclamando a palavra do Senhor aqui nessa cidade. Vamos orar pelas autoridades também, meus irmãos. Temos visto aí tantas coisas acontecendo no nosso país. Prioridade, infelizmente, não é o povo, e sim política, mas nós devemos colocar isso diante de Deus, para que Deus venha sarar a nossa nação. Não devemos esquecer também dos nossos irmãos espalhados pelo mundo afora, lá nos demais países, que também têm sido grandemente afligidos por toda essa situação. Enfim, vamos orar por todos esses motivos, e o que mais Deus colocar no coração da nossa irmã Fernanda, que estará fazendo essa oração. Ore conosco junto, aí onde você estiver, feche os seus olhos, vamos clamar ao Senhor, vamos fazer um grande grupo de orações nesse momento, para clamar ao nosso Deus por tudo isso que nós já colocamos diante do Senhor. Oremos. Santíssimo Deus e Pai, glória, louvor, majestade a Ti pertencem. Ao Deus que tudo pode, nos rendemos diante da Tua grandeza. Amém. E poder, e agradecemos, pois até aqui o Senhor nos ajudou. Amém. Suplicamos, ó Pai, que continue com as suas mãos de poder e misericórdia para com todos. Deus de amor e bondade, agora nós colocamos as famílias no Teu altar, Pai. Senhor, abençoe, visite cada uma, levando, ó Deus, a provisão e a salvação. Clamamos, Pai, pelos hospitais, médicos, enfermeiros, pelas pessoas que se encontram na UTI, Deus. Que lá esteja o Senhor, Pai, com as suas mãos de cura, suas mãos de poder sobre cada um, levando, ó Deus, a cura física, mas também a cura espiritual, Pai. Também, ó Deus, clamamos pelas pessoas que já foram acometidas pelo vírus, Deus, que o Senhor leve, ó Pai, a cura, salva-os, liberte, ó Pai, para que eles possam contemplar a grandeza do Senhor e testemunhar do poder, ó Pai, que só há em Ti. Deus, também nós colocamos os cientistas nas suas mãos, Pai, os pesquisadores, as pessoas que estão em laboratório, Pai. O Senhor ilumine a mente, dê a eles a inteligência, a sabedoria, Pai, para que eles acertem na vacina e no medicamento eficaz contra esse vírus, Pai. Também, ó Deus, nós clamamos pelas igrejas, pelos servos do Senhor que venham, ó Pai, cada dia buscar em Ti o socorro. Ó Deus, vivifica-os na Tua palavra, que é verdade e vida. Amém. Também, Deus, nós colocamos a nossa nação. Sai, ó Pai, com o Teu poder, com a Tua unção, levando também, ó Pai, a Tua salvação a todos. Ó Pai, também as outras nações que estão em maiores dificuldades. Amém. Que lá esteja o Senhor com o Teu amor, com a Tua provisão. Amém. Também clamamos para que o Senhor tire, ó Deus, esse vírus da face da terra, Pai. Que o Senhor cumpra, Deus, o Teu querer em nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa, Deus, estar colhendo cada oração, cada coração, ó Pai, que colocou aqui no Teu altar os pedidos. Ó Deus, antes que eles chegassem, o Senhor já os recebeu, Pai.
Por isso, Senhor, possa estar contemplando agradecimentos, ó Deus, pedidos de cura, de libertação, de salvação, ó Pai, mas que o Senhor atenda, segundo o querer e a soberania que a Ti pertence. Amém. Certo, ó Pai, de Teus cuidados, nós deixamos todos sobre Tuas poderosas e santas mãos. Amém. E lhe agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Então vamos, meus irmãos, ouvir do Senhor neste momento aquilo que Ele tem a nos falar. Mas antes, vamos orar mais uma vez, vamos pedir a Ele que nos direcione, que Ele nos faça entender a Tua bendita palavra e que nós possamos ser usados pelo Santo Espírito do Senhor para nós, o povo de Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós vamos estudar, aprender da palavra do Senhor neste momento, Pai, ouvir da palavra do Senhor, mas somos limitados, Pai. Carecemos da iluminação do Teu Santo Espírito para que possamos entender o que o Senhor tem a nos falar nesta noite e também, Pai, que o Senhor nos ajude a colocar em prática nas nossas vidas, Pai. Ajude, Pai, eu que estou aqui com essa doce responsabilidade de transmitir a palavra do Senhor, que eu seja única e exclusivamente usado pelo Senhor, de forma que tudo que eu falar, Pai, seja pelo Senhor orientado, pois eu não tenho nada, Deus, para oferecer a não ser da palavra do Senhor, Deus. Nos ajude para isso, nos abençoe para tanto. É a oração, Pai, que eu te faço neste momento, que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Meus amados irmãos, 1 Crônicas, no capítulo 29, versículo 11, 1 Crônicas 29, 11, a palavra do Senhor diz assim: Tu és, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e Tu te exaltaste sobre todos como chefe. Precisamos, meus irmãos, olhar para a soberania de Deus, crendo que o Senhor sempre tem o melhor para nós, independentemente da situação em que estamos passando no momento. Importante também lembrar que Deus usa algumas situações para nos fazer enxergar melhor e também nos fortalecer. Então, quando nós lemos aqui em Crônicas, Tu és, Senhor, a magnificência, o poder, a honra, a vitória, a majestade, porque tudo é Teu quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, Tu te exaltaste. Nós estamos falando para o Senhor, nosso Deus, o que nós falamos no início do nosso culto, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, o Deus que vivo está, cuidando de nós. Então, independente da situação, meus irmãos, precisamos olhar sempre para a soberania de Deus. Jamais ter dúvidas da grandeza e do poder do nosso Deus. Em relação, meus irmãos, à situação que nós nos enfrentamos neste momento de nossas vidas, que para nós, creio que a maioria de nós é uma coisa inédita nas nossas vidas, com essa pandemia toda. Uns dias atrás, talvez um mês atrás, nós gravamos um vídeo aqui e colocamos lá no canal da igreja sobre a vontade permissiva de Deus. Lá nós destacamos 3 motivos que nós cremos do porquê Deus está permitindo toda essa situação que está acontecendo conosco. Lembro que nós falamos lá naquele vídeo, se os irmãos quiserem depois acompanhar, está lá no canal da igreja, como eu disse, os 3 motivos que nós destacamos, que cremos, o porquê Deus tem permitido tudo isso. Importante lembrar, meus irmãos, que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Nós acabamos de ler aqui em 1 Crônicas. Então nada acontece se não for pela permissão de Deus. Então, às vezes nós ouvimos pessoas falarem, mas por que acontece isso? Por que acontece? Por que Deus não intervém nisso? Deus, Ele é soberano, meus irmãos. Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece o hoje, o ontem, o hoje e o amanhã. Então devemos sempre crer na soberania de Deus. Mas voltando lá no vídeo que nós gravamos,
os 3 motivos que nós falamos do porquê Deus está permitindo toda essa situação, nós falamos o primeiro: Deus está nos corrigindo, nos exortando a voltar-se para Ele. Eu creio, meus irmãos, que uma das situações que Deus tem permitido toda essa situação é porque Ele está exortando o povo a voltar-se para Ele. Como nós temos observado no decorrer da nossa vida, vidas, meus irmãos, que antes eram tementes ao Senhor, glorificavam o nome do Senhor, e no decorrer do tempo foi se desviando, foi buscando outras coisas que melhor falasse para a sua carne, para os seus desejos pessoais, esquecendo da grandeza de Deus. E também o mundo afora, as pessoas que ainda não conhecem verdadeiramente a Deus, colocam todos os motivos e deixa Deus em segundo plano. Então eu creio muito isso, meus irmãos, que a primeira, Deus está nos repreendendo, está nos corrigindo, nos exortando a voltar-se para Ele. Eu li lá na época Apocalipse 3,19, quando diz lá a palavra do Senhor: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-se. Então Deus, Ele nos castiga, Ele nos repreende, porque Ele nos ama. Ele quer o melhor para nós. E é vontade do Senhor que nenhum se perca e que todos venham ao arrependimento. Então o primeiro motivo que eu lembro que nós colocamos foi esse: Deus está nos corrigindo, nos exortando. Outra coisa que nós observamos também, o outro motivo, é que Deus está mostrando para nós o quanto nós somos pequenos e frágeis, totalmente dependente da sua graça. Lembra daquele texto que Jesus fala: sem mim nada podeis fazer. Meus irmãos, nós precisamos entender a nossa pequenez. O mundo precisa entender isso. E esse vírus veio para mostrar para nós, porque a gente tem observado nações poderosíssimas que não estão conseguindo vencer um vírus pequenininho que a gente nem consegue ver a olho humano. Então é onde nós, os homens, os líderes desse mundo afora, podem observar que não são nada em relação à grandeza do nosso Deus. E Ele tem mostrado isso para nós, meus irmãos. Eu creio que Ele tem mostrado isso para o mundo. Em terceiro lugar que nós destacamos lá foi que Deus está mostrando para nós também a nossa temporalidade. Ou seja, que nós somos finitos aqui neste mundo. Como a palavra de Deus diz, que é como, a nossa vida é como uma neblina que aparece e logo some. E é verdade, meus irmãos. Quem de nós pode garantir que nós estaremos vivos amanhã, ou daqui meia hora, ou daqui 30 segundos? Somente Deus. Então nós precisamos, meus irmãos, lembrar disso, que Deus mostra para nós a nossa temporalidade. Quanto nós somos pequenos e quanto nós somos frágeis. E creio que Ele está nos exortando a voltar para Ele. Mas hoje eu quero destacar para nós, meus irmãos, mais 2 motivos por que nós cremos que Deus está permitindo tudo isso. O primeiro motivo que me veio também, meus irmãos, buscando da palavra do Senhor, buscando os ensinamentos do Senhor, eu creio também que Deus pode estar permitindo tudo isso, meus irmãos, para mostrar para nós, os seres humanos, a importância dos relacionamentos familiares. A importância dos nossos relacionamentos familiares. Neste isolamento social em que nós estamos vivendo, meus irmãos, sem ficar nessa correria, com aquela sensação de estarmos atarefados com tantas coisas para fazer, várias pessoas tiveram que repensar o que de fato é importante nessa vida, o que de fato deve ser prioridade nesta vida. Eu não sei se os irmãos já observaram, mas às vezes eu observo, e eu já falei muito isso também. Enquanto com pessoas na rua, a gente falava: mas eu estou na correria, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, como se fosse uma coisa boa isso. Eu estou na correria, cheio de coisa para fazer. Eu não tenho tempo mais para ir no lugar determinado, eu não tenho tempo mais para fazer aquilo, eu não tenho tempo mais para fazer aquilo. Aí veio esse vírus para mostrar para nós que nós temos o tempo. Nós é que escolhemos outras coisas. Nós é que priorizamos outras situações. E quando nós falamos de relacionamento familiar, meus irmãos, o medo de perder os entes queridos,
esse vírus vem mostrar isso para nós. Como importante é nós estarmos reunidos como família. Esse tempo que nós estamos em casa reunidos, eu não sei os irmãos aí, mas eu creio que você tem tido tempo mais de estar com o seu filho, com a sua filha, com a sua esposa. Talvez uma coisa que você não fazia tempo de você almoçar numa mesa juntamente com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos. Ver um filme juntos. Fazer o culto doméstico. Nós temos observado que muitas pessoas têm feito o culto doméstico. Então por que antes a gente não tinha tempo para isso, meus irmãos? Tínhamos sim, nós é que escolhemos fazer outras coisas. Nós é que preferimos dar prioridades a outras situações e falamos sempre, estou na correria, não tenho tempo para nada. Mas quem faz o nosso tempo somos nós mesmos. Nós é que colocamos na nossa agenda. Nós é que deixamos o mundo direcionar o nosso tempo, a nossa vida. E aí acaba-se o quê? Que as famílias ficam destruídas. Esse dia atrás a gente estava vendo um filme, meus irmãos, que o pai não tinha tempo para nada. Ele chegava em casa 9, 10 horas da noite e talvez jantava, comia uma coisinha ali, ia dormir, no outro dia saía cedo para ir trabalhar, e o filho querendo brincar com ele, e ele não tinha tempo. O filho pediu um pouquinho de atenção para ele não tinha tempo. E agora, meus irmãos? Isso não veio mostrar para nós que nós temos tempo? Tá certo, é uma outra situação, nós estamos nós estamos, pela graça de Deus, obrigados a ficar em casa pelo bem comum de uma sociedade, pelo nosso bem também, mas isso, coloquemos nos nossos corações, quando tudo terminar, que nós cremos que vai passar daqui a pouquinho, e se Deus nos permitir, nós passarmos por isso, não deixemos voltar o que éramos antes, meus irmãos. Continue tendo tempo de fazer uma refeição com a sua família. Continue tendo tempo de brincar um pouquinho com o seu filho, com a sua filha, de ver um filme junto. Não deixemos de fazer o nosso culto doméstico dentro das nossas casas, meus irmãos. Isso é de fundamental importância. Eu sempre gosto de falar nos estudos bíblicos que a gente faz lá na nossa igreja. Quanto mais você atrai a presença de Deus para a sua família, menos tempo você vai ter para as coisas que o mundo tem oferecido. Então, meus amados irmãos, esse tempo que essa pandemia, esse vírus, eu creio que Deus também está permitindo isso para nós repensarmos os nossos relacionamentos familiares. Pois Deus, meus irmãos, criou a família para ser unida, protegendo e fortalecendo cada membro da família. É muito triste quando nós observamos, meus irmãos, e eu já fiz isso no passado, graças ao bom Deus, hoje não faço mais, mas é você ter na sua casa lá talvez 2, 3 quartos, cada quarto com a sua televisão, e cada filho e esposa está num quarto. Cada um vê lá a sua televisão, cada um fica lá na sua internet. Na hora da refeição vai lá, pega um prato na cozinha e leva lá para o quarto para comer lá sozinho mesmo, porque não tem tempo, não pode sair da internet ou não pode largar de ver a televisão. Deus fez a família para unir, meus irmãos, para sentarmos numa mesa na hora das refeições, de orarmos juntos, de vermos filmes juntos, de brincarmos juntos aqui nesse tempo que nós estamos passando aqui em isolamento. Graças ao bom Deus, Deus tem nos dado bastante oportunidade de trabalhar na obra dele, mesmo sendo pela internet, mas sempre nós tiramos tempo aqui, meus irmãos, para brincar com a Letícia. Ela todo dia de manhã, ela acorda, a gente vai fazer uns exercícios, ela sendo a professora, então a gente faz lá uns exercícios, depois a gente brinca um pouquinho com ela. Temos visto filmes juntos também. Então, meus irmãos, que isso não venha acabar, mesmo depois que nós voltarmos para as nossas rotinas, continuemos fazendo isso. E é promessa do Senhor, meus irmãos, que uma família unida, Ele fortalecerá cada vez mais tanto os filhos quanto os pais, enfim, será uma família abençoada. E outra coisa que a palavra de Deus diz, meus irmãos, da importância de nós cuidarmos das nossas famílias, principalmente nós, o chefe da família. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8 diz: mas
se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Olha como Paulo foi bem duro falando para Timóteo. Se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Meus amados irmãos, não deixemos que isso aconteça conosco. Ou se nós éramos assim antes dessa pandemia, vamos continuar do jeito que nós estamos hoje. Vamos tirar tempo para a nossa família. Aqui em Lima Duarte tem uma pracinha ali. Eu lembro que a gente sempre vai lá com a Letícia para brincar. Tem lá no lago onde a gente faz as caminhadas, a gente leva ela lá para brincar também. Sei que em Barra Mansa tem alguns lugares, Volta Redonda. Aonde você estiver nos ouvindo, não deixe de fazer isso. Você irá fortalecer a comunhão familiar e com certeza vai agradar ao coração de Deus. Eu também anotei um versículo que eu gosto muito aqui para ler para os irmãos. Creio que a maioria dos irmãos conhece. Efésios capítulo 6, versículo de 1 a 4 diz: Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então Paulo também aqui falando aos Efésios, meus irmãos, e falando para nós hoje que os filhos precisam ser obedientes aos pais. Vocês que ainda têm os seus pais, obedeçam. Honra teu pai, honra tua mãe. É o primeiro mandamento, e com promessa que, como a palavra diz, para que te vá bem e vivas muitos tempos sobre a terra. E hoje nós temos visto, meus irmãos, tantas coisas erradas acontecerem. É pai brigando com filho, é filha brigando com mãe, é nora brigando com sogra, e tantas coisas acontecendo, meus irmãos. E isso com certeza entristece muito o coração de Deus. Importante também lembrarmos, meus irmãos: pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Nós, como pais, meus irmãos, esse tempo atrás também nós falamos aí, a maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos é eles seguindo a palavra de Deus, é eles seguindo Jesus Cristo. Então crie seus filhos, fale da palavra do Senhor, faça, repita, o culto doméstico, convide os seus filhos a participarem. Tenho certeza absoluta, meus irmãos, que você e eu iremos fortalecer ainda mais a união da família e agradar com certeza o coração de Deus, não tenho dúvida nenhuma. Então que tenham, meus irmãos, nós tenhamos atitudes que fortaleçam o relacionamento familiar. Então é um dos motivos que eu creio que Deus está permitindo tudo isso, meus irmãos, para nós observarmos, pararmos com aquela que fala, que acha até bonito falar, mas eu estou numa correria, não tenho tempo para nada. Não deixe isso sair da sua boca mais, meus irmãos. Tire tempo para a sua família, tire tempo para passear com a sua família, para brincar com seus filhos, tire tempo para ir na igreja com seus filhos. Os filhos menores, meus irmãos, não é opcional não, leve-os para a igreja. Quando eles crescerem, cada um vai ter a sua responsabilidade. Aí nós pais às vezes não temos muito como levá-los, mas enquanto eles forem criança, leve eles para a igreja, mesmo que eles não queiram ir. Eu tenho certeza que Deus vai trabalhar no coraçãozinho deles, e eles vão se alegrar, vão ficar felizes, e aí eles mesmos vão passar a pedir aos pais para irem nas igrejas. Um outro motivo, meus irmãos, um segundo aqui nesta noite, que eu acho que também, que eu vejo, melhor dizendo, que Deus tem permitido toda essa pandemia, é como nós ouvimos o hino agora há pouco, ele está testando a nossa fé, a importância de uma fé genuína. Eu busquei lá no dicionário, meus irmãos, genuína, que é o feminino de genuíno, é o mesmo que autêntica, pura, fidedigna, sincera,
verídica. Então, genuína significa autêntica, pura, fidedigna, sincera, verídica. Genuíno é o que não sofre alterações nem falsificações, o que é verdadeiro. Então, se você completar aqui, a fé genuína é aquela que é pura, é aquela que é sincera, que é verdadeira e que não sofre alterações. Muitas vezes, meus irmãos, a nossa fé vai de acordo com a circunstância que nós estamos vivendo. Se está tudo bem, a minha conta bancária está cheia, a minha casa não está faltando nada, o meu trabalho está tudo bem, a minha família está com saúde, a minha fé em Deus está ótima. Mas talvez na primeira dificuldade, irmãos, a perda de um emprego, talvez a doença numa família, ou talvez a nossa despensa não esteja tão cheia, aí talvez nós podemos já começar a blasfemar contra Deus. E cadê a nossa fé? Então, meus irmãos, eu creio também que Deus está permitindo isso aí para que nós possamos mostrar para Ele que nós temos uma fé independente da situação em que estamos passando. Hebreus capítulo 11, versículo 6, um texto também muito conhecido, muito importantíssimo, como toda a Bíblia é. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então aqui, meus irmãos, o autor de Hebreus está falando para nós, sem fé é impossível agradar a Deus. Então pode ser, meus irmãos, que essa situação está acontecendo na nossa vida, no mundo, porque a nossa fé, nós não temos agradado a Deus. Porque se nós realmente não temos uma fé genuína, firmada no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós não estamos agradando a Deus. É o que eu falei, repito, se a situação está tudo boa, a minha fé está firmada. Mas na hora que dá uma balançadinha, aí vem aquela dúvida, aquela interrogação. Será que é Deus mesmo? Será que Deus tem poder para isso mesmo? Nós vimos aqui nos versículos bíblicos que nós lemos, meus irmãos, o poder do nosso Deus. Deus sabe de todas as coisas, nada acontece neste mundo se não for pela permissão de Deus. E algumas vezes também, meus irmãos, nós falamos que cremos em Deus, que o amamos, que sem Ele nós não conseguimos viver. Creio que você e eu já falamos isso algumas vezes na nossa caminhada. Não, eu creio em Deus, eu sei que sem Ele não consigo viver. Eu amo a Deus, Deus é tudo para mim. Mas é na primeira dificuldade, onde a nossa fé pode ser testada, pode ser que nós não venhamos passar na prova. Então será que essa pandemia toda, meus irmãos, essa situação toda, tão triste que nós temos observado, pessoas que têm perdido seus entes queridos, meus irmãos, e não podem nem se despedir, tem que ir lá ir direto do hospital, do agente funerário para enterrar, não tem nada. Então, meus amados irmãos, aí a gente fica na dúvida, as pessoas ficam pensando, e aí? Por que Deus tem deixado acontecer? Por que Deus deixou meu ente querido embora? Por que Deus tem permitido eu perder meu emprego? Por que no meu lar não tem mais a abundância de alimentos que tinha antes? Talvez é Deus provando a nossa fé, meus irmãos. Como diz Jó, né? Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. As tempestades, as dificuldades, as aflições, meus irmãos, muitas vezes vêm para testar a nossa fé, como nós estamos falando. Para mostrar se realmente nós confiamos em Deus. Porque eu repito, às vezes nós falamos, mas na hora da prática, meus amados irmãos, é totalmente diferente do que nós falamos. Então nós precisamos praticar e falar talvez menos. Talvez nós saímos propagando aí para a cidade inteira que Deus é Deus, que Ele é o Todo-Poderoso. Mas na primeira dificuldade, nós falamos, cadê o nosso Deus? Por que Deus tem permitido isso comigo?
uma frase que eu gosto também, aliás, que eu gostava de falar muito, meus irmãos, e pela graça de Deus hoje eu não falo mais, e eu até exorto aos irmãos também para não falarem mais essa frase, que é o seguinte: por que tudo acontece comigo? Os irmãos já ouviram essa frase, talvez já falaram essa frase, e essa frase não venha fazer parte da nossa vida, meus irmãos, porque o que está acontecendo é pela permissão de Deus. Nós precisamos crer nisso. É fácil? Não é fácil, meus irmãos, mas é perfeitamente factível, porque o nosso Deus, a quem nós confiamos, Ele vai nos ajudar a vencer essas coisas. Então lembremos bem, meus irmãos, às vezes as tempestades, repito, dificuldade, aflições que nós passamos, e nós estamos passando neste momento de nossas vidas, porque nós talvez estamos nas nossas casas, aqui em Lima Duarte, pelo menos até por enquanto, graças a Deus, não teve nenhum caso do coronavírus. Mas nós sempre lembramos dos nossos irmãos Volta Redonda, que tem bastante caso, já pessoas perderam suas vidas lá, Barra Mansa também, em todo o país. Então isso acaba mexendo com o nosso emocional. A gente observa nos noticiários toda hora falando sobre isso. Hoje mesmo eu vi na internet, ontem, hoje, eu não sei, uma menininha, uma recém-nascida, acho 7 meses, um nenenzinho, primeiro caso de um neném que perdeu a sua vida pelo coronavírus. Isso entristece muito o nosso coração. Mas não podemos deixar de confiar em Deus. Não podemos deixar de lembrar que Ele é o Deus Todo-Poderoso e que Ele tem cuidado de nós. O apóstolo Pedro disse em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Olha que palavra bendita do apóstolo Pedro, meus irmãos. Nisso exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Mas, uma vez confirmado o valor da vossa fé, ela ficará muito mais preciosa do que o ouro perecível. Observe aqui, meus irmãos, que Pedro compara a fé ao ouro, um dos metais mais valiosos e duradouros. Então, meus amados irmãos, mesmo em meio às aflições da pandemia, nós precisamos continuar crendo no nosso Deus, fortalecendo a nossa fé, fortalecendo a nossa esperança. Porque, meus amados irmãos, Deus espera isso de nós. Então eu creio que um dos motivos que Deus tem permitido toda essa situação, e a gente não sabe até quando, segundo especialistas, ainda vai mais 2, 3, 4 meses, outros falam até o final do ano, mas a última palavra sempre será de Deus. Ele é que vai dar a última palavra, não, agora chega, vamos acabar com esse vírus. Mas Ele sabe a hora certa, então nós devemos confiar nisso, devemos sim cumprir o que os especialistas nos determinam, os nossos governantes, e principalmente, meus irmãos, nós como crentes em Cristo Jesus, precisamos dar um bom exemplo. Se precisa usar a máscara, é ruim de usar. Esse dia eu usei aqui, a primeira vez que eu usei essa semana, é muito ruim, ainda mais a gente que tem óculos, a gente respira, embaça o óculos tudo, mas é necessário usar, meus irmãos, e nós como crentes em Cristo Jesus precisamos testemunhar também disso, cumpridores daquilo que nos é ordenado pelas nossas autoridades instituídas. Mas voltando aqui, meus amados irmãos, aquele que possui uma fé genuína não olha para o sofrimento como algo que o define. Vou repetir porque essa frase ela é muito importante, meus irmãos. Vou repetir bem devagarinho para que você entenda. Aquele que possui uma fé genuína, e os irmãos lembram o que é uma fé genuína, né? É que não sofre as alterações, não é falsificada, é uma fé sincera, é uma fé verdadeira.
Então, vou repetir a frase: aquele que possui uma fé genuína não olha para o sofrimento como algo que o define, mas como um agente que refina a sua fé e confiança no Senhor. O que essa frase está querendo dizer para nós, meus irmãos? Que nós não devemos olhar o sofrimento, as situações, as tribulações que nos são oferecidas durante a nossa caminhada como algo que define a nós. Não, eu sou assim mesmo, eu sou pecador, eu sou falho, eu tenho que sofrer mesmo. Não, meus irmãos, vamos olhar que essa situação, seja ela qual for, de sofrimento, de tribulação, de aflição, de ansiedade, enfim, ela seja um agente para refinar a nossa fé. E refinar a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. Que nós possamos sempre falar: Senhor, estamos sim passando por dificuldade. Senhor, estamos sim com as nossas corações talvez doendo. Mas a minha fé no Senhor jamais será abalada. Porque eu sei em quem tenho crido. E a nossa confiança irá fortalecer cada vez mais. Então, meus irmãos, para nós encerrarmos essa bendita palavra do Senhor, concluindo então essa palavra, creio, falou muito comigo, creio, espero ter falado no coração dos irmãos também. Vontade permissiva de Deus. Eu repito, nós falamos no vídeo anterior, então nós demos apenas uma pequena fala aqui, que Deus está nos corrigindo, nos exortando a voltar-se para Ele. Deus está nos mostrando o como somos pequenos, frágeis e totalmente dependentes da graça e da misericórdia dEle. O Senhor nos mostrando a nossa temporalidade, a nossa vida curta aqui nesse mundo, mas a nossa eternidade não, meus irmãos. Então, sempre é importante lembrar quando nós falamos em temporalidade, meus irmãos. Aqui neste mundo nós vamos viver talvez 70, 80, quanto muito 100. Como diz o nosso irmão Domingos, sempre ele diz para nós aqui que ele não tem pressa de ir embora, porque ele tem muito ainda trabalho a fazer ao Senhor, e assim é verdade. Enquanto Deus nos permitir aqui, se a gente ficar aqui 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos, nós observamos aí o pastor Idaí, a irmã Angeli, com 80 e poucos anos, com grande vigor, trabalhando na obra do Senhor. Mas uma hora nós iremos partir, meus irmãos. Uma hora todos nós iremos partir deste mundo, porque este mundo não é nosso. Nós não somos desse mundo, nós somos peregrinos, como diz a palavra do Senhor. A nossa vida é lá com Deus, na eternidade. Por isso que nós devemos sempre lembrar, e eu creio que Deus está mostrando para nós, através dessa situação, a nossa temporalidade aqui neste mundo, para que nós possamos voltar para Ele, entregar verdadeiramente os nossos pecados a Ele, para que quando nós partirmos deste mundo, nós iremos morar por toda a eternidade com Ele. Aí sim, é uma eternidade sem fim, meus irmãos. E nós falamos hoje aqui, meus irmãos, da vontade permissiva de Deus, a importância do relacionamento familiar. Repito, não deixe isso mudar, meus irmãos. Mesmo na hora que nós voltarmos para as nossas rotinas, continue vivendo a sua vida familiar. Não deixe o seu trabalho tomar muito tempo da sua vida. Lógico, precisamos trabalhar, precisamos levar os alimentos para os nossos familiares, mas há de se ter um limite, meus irmãos. Fazer o nosso horário direitinho, ter o nosso tempo lá no nosso trabalho, sim, mas chegamos em casa, vamos deixar. Eu tinha um gerente que falava para mim, para nós lá no setor, que ele falou: quando vocês forem embora, todos os dias, finge que isso aqui é um lugar de você colocar o seu paletó. Então você, todo dia, na hora que você sair, se você finge que está colocando o seu paletó ali, como se você estivesse colocando todos os trabalhos ali. Na hora que você sair daquela porta, apaga-se. No outro dia, 7 horas da manhã, você vai lá e pega o paletó de novo, e aí você começa outro dia. Mas o tempo que você vai para sua casa, o tempo que você está com a sua família, valorize esse tempo. Porque tem muitas vezes, meus irmãos, eu também já falamos isso aqui algumas vezes, mas me lembrei agora, Deus falando aqui conosco,
que uma das coisas que as pessoas mais falam nos últimos momentos de vida, meus irmãos, isso aí é divulgado na internet, né? Eu vi na internet, não é, por que eu não fiz um projeto tal? Por que eu não comprei a casa tal? Por que eu não tive o carro tal? O que as pessoas mais falam nos últimos momentos de vida, meus irmãos, é porque eu não estive mais com a minha família, porque eu não abracei mais o meu filho, porque eu não beijei mais a minha filha, porque eu não passeei mais com a minha esposa, porque eu não estive mais com os meus pais. É isso que as pessoas reclamam nos últimos momentos de vida mesmo. Aí já talvez não vai dar tempo mais. Então fortaleçamos, meus irmãos, os nossos relacionamentos familiares. E, por último, nós falamos aqui da fé genuína. Creio que Deus tem permitido tudo isso para fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus. E se você, meu irmão, meu amigo, você que está aí nos ouvindo essa noite, se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, não deixe para depois. Nós vimos aqui que a vida ela é muito pequena, muito curta aqui neste mundo, mas nós temos toda a eternidade com o nosso Deus. E Deus mandou Jesus a este mundo para nos resgatar dos nossos pecados. Então é de fundamental importância que, se você ainda não tomou essa decisão, tome o mais rápido possível, entregue os seus pecados a Jesus, tenha-o como seu Senhor e Salvador, deixe Ele ser o direcionador da sua vida, e assim vai você, vai a sua esposa, seu filho, sua filha, vai toda a sua família, para a glória de nosso Deus. Então, se você não tomou, tome essa atitude, para nós encerrarmos aqui este momento de louvor e adoração ao nome do nosso Deus. Quero mais uma vez, meus irmãos, agradecer a presença dos irmãos aqui, dos amigos que estiveram conosco nessa noite. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te fortaleça para que entenda a vontade permissiva de Deus, que pratique estes ensinamentos que nós tivemos aqui hoje através da palavra do Senhor, que possamos, meus irmãos, continuar confiando nas provisões de Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Nós vamos ouvir mais um hino, meus irmãos, para nós estarmos encerrando este culto, e logo após nós estaremos fazendo uma oração final, agradecendo a Deus por essa oportunidade e agradecendo a Deus por tudo que Ele tem nos concedido. Então eu quero colocar o último hino aqui para nós, que eu coloquei lá no início, meus irmãos. No início, as pessoas que estiveram conosco aqui no início, Só por Jesus. É um hino do cantor cristão, um hino muito bonito. Preste atenção na letra desse hino para que você possa observar o quão importante é Jesus na sua vida. Jesus.
somos salvos. Só por Jesus, só por Jesus é que nós somos salvos. Amém, meus irmãos. Somente por Jesus é que nós somos salvos. A missão de Jesus ao vir a este mundo foi para nos salvar, para nos resgatar dos nossos pecados. Então nós vamos finalizar orando, meus irmãos. Quero aqui agradecer aos irmãos mais uma vez, a Rita, a irmã Rita, que está aqui conosco, a Nádia, a Nali, o pastor Idaí. Dudu, se você está aí ainda, o pastor Idaí pediu para te falar que ficou muito feliz de você estar aqui conosco nesse culto. Que Deus continue abençoando a sua vida. É um desejo nosso e com certeza também o desejo do pastor Idaí e da irmã Geni. Ele manda um abraço para o irmão Leontina também, a irmã Maria Porto. Que Deus abençoe os irmãos, a Maiara mesmo, a Maiara também, Domingos. Irmão Domingos, irmã Amália, Beto também deve estar aí conosco. Enfim, meus irmãos, muito Deus continue abençoando a vida dos irmãos. Vamos orar. Deus nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por este culto, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor nos abençoou nesta noite, através deste culto, pelos hinos, pelas orações, pela Tua bendita palavra, Deus. Que ela venha fazer diferença em nossas vidas, Pai. Que possamos, Deus, continuar crendo na grandeza e na soberania do Senhor. Que possamos, Pai, cada vez mais fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus. Sim. Que possamos, Deus, também buscar cada vez mais o fortalecimento familiar, Deus. Que o Senhor nos ajude a vencer as nossas dificuldades, para que nós possamos nos fortalecer como família, Deus. Também, Pai, nós queremos dar graças ao Senhor pela existência da Tua igreja, Monte Moriá, Congregação Lima Duarte, pela igreja Monte Moriá, Volta Redonda, pela vida dos irmãos, Deus. Pai, muito obrigado, Pai, pelos amigos que aqui estiveram conosco nesse culto, o Dudu, o Gil e outros que estiveram aqui conosco, Pai. Nós glorificamos e exaltamos o nome do Senhor e pedimos, Pai, nos ajude a vencer as nossas dificuldades e que possamos entender, Pai, que nada, absolutamente nada acontece se não for permissão do Senhor, e que nós possamos fortalecer cada vez mais a nossa confiança nas Tuas provisões, Pai. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Também nós agradecemos, Deus, por isso nós pedimos lá no início, nós agradecemos pelo perfeito funcionamento da internet, da comunicação, Deus, do Facebook, que tem nos disponibilizado essa ferramenta para propagar a palavra do Senhor. Enfim, Deus, graças e louvores nós sempre renderemos ao Senhor, Pai. Pedimos que o Senhor nos dê uma noite de paz, uma noite abençoada e protegida pelo Senhor, que cada lar, Deus, sinta a doce presença do Senhor e que tenhamos todos, Pai, uma semana de paz, uma semana abençoada, uma semana protegida pelo Senhor, e glórias sejam dadas a Ti. É a oração final, Pai, que nós fazemos neste culto, orando no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. E amém. Que Deus abençoe então a sua vida, fique em paz, tenham boa semana, uma semana abençoada, continue falando de Jesus, proclamando a verdade de Jesus, e que Deus os proteja em todos os momentos e para a glória dele. Fique em paz e que Deus os abençoe em nome de Jesus.